Números 13, todos abriram? Nós vamos ler alguns textos, então fica com a sua Bíblia aí aberta ou acompanha aí pelo telão. A partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Diga comigo, príncipes. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. Verso 17. Pula aí para o verso 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Pula para o verso 25 agora, vai lá para o verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, mostraram-lhes o fruto da terra, relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Tal vimos ali gigantes, filhos de Anak, que são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigada pela Tua palavra, obrigada pela oportunidade que nós temos de aprender com ela, e de termos a nossa fé transformada, ampliada, para vivermos todas as Tuas promessas, para conquistarmos toda a terra que o Senhor já nos prometeu como herança. Pai, que no nome de Jesus, nessa noite, o Senhor se manifeste em nosso meio de forma poderosa, e que possamos sair daqui, de fato, com mentes e com a nossa fé transformada, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos iniciamos, esse é o primeiro domingo do mês de fevereiro, onde nós temos declarado que esse é o mês da fé, e temos declarado que Deus, Ele vai transformar a nossa fé. Amém? Você está disposto a esse mês ter a sua fé ampliada? Durante o mês de fevereiro, nós estaremos lendo o livro de Hebreus, estaremos lendo, meditando nesse livro. Eu quero te encorajar, inclusive, como na sexta-feira, nosso bispo lançou aqui o desafio, para você estar dedicando ao Senhor 20 minutos de oração específica, para que Deus, Ele amplie, Ele transforme a tua fé, Ele troque as tuas lentes da incredulidade pelas lentes da fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E, infelizmente, essa tem sido muitas vezes a nossa realidade, ainda que seja difícil para a gente admitir. Muitas vezes a gente tem vivido de forma incrédula. Então, esse será um mês onde a nossa fé será ampliada, onde a nossa fé será transformada. Amém? Na sexta-feira eu falei aqui que esse é o menor mês do ano. São apenas 28 dias.
E às vezes até isso deixa a gente triste. Mas como é que eu posso viver grandes coisas? Esse mês é tão pequeno, vai passar, assim como janeiro, para muita gente foi um mês tão longo, que se arrastou, que custou acabar. Às vezes a gente fica sofrendo de véspera feito peru. Mas esse mês é um mês tão pequeno, como é que eu vou, né, poder viver tudo aquilo que eu estou esperando viver, que eu estou até crendo, que eu recebi até de palavra, de promessa. E com essa atitude, infelizmente, a gente acaba até revelando um pouquinho dessa incredulidade, que muitas vezes vem sorrateira, sem a gente perceber. E quando a gente vê, já pegou a gente. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar que o Senhor, Ele nessa noite vai trocar as lentes da incredulidade pelas lentes da fé. Já começando o mês bem, declarando que você vai viver todas as promessas que o Senhor tem para você nesse mês de fevereiro. Amém? O mês é pequeno, mas o seu Deus é grande. E Ele vai te surpreender, Ele vai fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você pediu. Ele vai fazer, porque Ele é Deus, amém? Abraão foi considerado o pai da fé. Por quê? Porque ele creu antes de ver. Então não espere simplesmente ver as coisas acontecer. Creia, e assim como você vê, elas já aconteceram. Essa palavra Deus colocou no meu coração, e se fosse para dar um tema a ela, ou um título a ela, eu diria que é uma equação. A equação da conquista. Fé mais visão é igual a conquista. O texto que nós lemos de Números 13, ele vai falar justamente sobre os 12 espias que o Senhor direciona ou dá a direção, o direcionamento de Moisés enviar a terra de Canaã, a terra que o Senhor Deus já havia prometido a Moisés. E Deus então diz a Moisés, olha, envia 12 homens, 12 espias para irem lá, espiar a terra, ver como é que é essa terra, né? Ver se de fato essa terra mana leite e mel mesmo. Aí eu parei assim, sabe, lendo isso, eu fiquei assim pensando, será que Deus mandou Moisés ir lá, tipo, para pagar para ver? Para ele confirmar, né, se de fato era verdade aquilo que Deus tinha falado. Gente, Deus não mente, né? A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas então, qual seria o propósito de Deus fazer isso? Ah, não, Deus falou, está falado, eu tenho que acreditar, tenho que crer, e pronto, se Deus disse a terra é boa, a terra é boa. E o Espírito Santo falou comigo assim, disse, Ele manda Moisés enviar aqueles homens lá, não para provar se era verdade ou não o que Deus tinha falado, mas para provar o coração daqueles homens. Você já parou para pensar nisso? Deus te faz uma promessa. E quantos têm promessa de Deus aqui? Eu creio que todos têm promessa de Deus aqui. E muitas vezes a gente está questionando por que a gente ainda não desfrutou, ou por que não desfrutou, ou por que perdeu aquela bênção. E a gente fica com esses questionamentos. E muitas vezes a gente chega até a culpar Deus, a culpar o marido, a esposa ou outro, qualquer pessoa, menos a gente, né? Porque na nossa vida é assim, todo mundo é culpado, menos a gente, né? A gente é fera, expert em terceirizar responsabilidades, né? Foi assim desde o Gênesis, quando Adão disse a Deus, Senhor, a mulher que tu me destes. Eu costumo dizer assim, né? Pois é, Deus devia ter deixado aquele bonitinho daquele Adão com as vaquinhas lá, sozinho para ele, né? Com os elefantes lá da vida, né? Mas não, faz a obra-prima mais preciosa da criação, que é quem? A mulher. E o camarada ainda vira para Deus, Senhor, a mulher que tu me fica com as vacas, então, abençoado. Né? Quando seu marido reclamar de você, não, faço não. Em nome de Jesus, seja sábia, ore por ele, né? Esse é um conselho, né, para as mulheres. Então, no meu entendimento, e eu creio muito que esse era o propósito de Deus, né? Provar o coração daqueles homens, porque onde há dúvida, é pouco provável que haja conquista. Por isso é que a equação, né, dessa situação, e que é uma equação que se aplica à nossa vida, é fé mais visão igual a conquista. Você quer conquistar, viver as promessas de Deus na sua vida, que Deus tem para a sua vida? Meu irmão, põe a sua fé em ação, enxergue além, enxergue com os olhos da fé e se prepare, porque você vai viver todas as promessas que Deus fez para você.
mas você precisa crer. E mais, fé não é simplesmente algo abstrato. A palavra de Deus diz que fé é certeza de algo que você não vê. Mas as suas atitudes, elas precisam revelar a sua fé. E eu costumo dizer que as nossas atitudes, de fato, elas revelam a nossa fé ou a falta dela. As nossas atitudes mesmo é que revelam a nossa fé ou a falta dela. Pare e pensa comigo. Quem eram aqueles 10 espias? A palavra de Deus diz no texto que nós lemos que eles eram príncipes. Homens que foram escolhidos a dedo. O Senhor disse para Moisés, olha, envia homens para espiar aquela terra. Eu quero príncipes, representantes de cada tribo. Eu quero os melhores. Moisés, então, faz isso. Então, aqueles homens, eles não eram qualquer homem. Não eram quaisquer homens. Eles eram chefes de tribos, príncipes, homens nobres, homens de valor. Foram escolhidos criteriosamente. Eles tinham uma missão, eles tinham um propósito. Então, não podia ser qualquer um para espiar aquela terra, não. Deus sabia como era a terra. Deus já sabia. Mas ele queria provar o coração daqueles homens. Qual foi a atitude, então, daqueles homens, desses homens, diante do que eles viram ali naquela terra? Eles chegam com relatório, a terra era boa, a terra de fato, né? Manava leite e mel, tudo que Deus havia falado, eles chegam lá e dizem, não, Deus não está mentindo não, Deus está falando a verdade, né? Então, tudo como Deus disse é. Mas é engraçado que, justamente por isso é que eu tiro daí, então, essa teoria de que o que Deus queria mesmo era provar o coração deles. Porque quando eles retornam com o relatório, eles retornam falando isso. Olha, a terra mana leite e mel, tudo que Deus falou é verdade. Voltam com o fruto daquela terra para mostrar, prova dos 9, para mostrar que, aqui, ó, o caixão de uva que tem lá. A terra é boa, mas... Você já parou que na nossa vida, no meio do nosso caminho, muitas vezes tem um obstáculo que muitas vezes para a gente acaba se tornando muito maior, até mesmo do que a promessa. Quantas pessoas já desistiram de uma garota ou de um rapaz por considerarem muito difícil conquistar? Por causa de, enfim, por qualquer desafio que viesse no meio do seu caminho. Alguém já disse que... Tem uma história aí, né, bem antiga, de 1930, que diz assim, fulano, um rapaz foi conversar com um amigo e disse assim, fulano, vice fulaninha, tô de olho nela, vou partir para cima, vou dar em cima dela porque eu vou conquistá-la. E o amigo olha para ele e diz assim, fulano, aquela ali é muita areia para o seu caminhão. Alguém já ouviu? Alguém já ouviu isso de algum amigo? Amigo da onça, né? Querendo provar aí a tua fé, né? Te colocar aí e dizer, não, você não consegue não, você é fraquinho, rapaz. Você, né? Tu acha que ela vai olhar para você? Aí você, que é cheio de fé, vira para o seu amigo e diz o quê? Eu dou 2 viagens. Eita, que já usaram essa cantada aí. Tem neguinho que já usou essa chavecada aí, né? Os mais novinhos não entenderam não. Deve ter alguma... Para conquistar o crush hoje em dia deve ser diferente. Mas sempre tem, né? Alguém que vai chegar para você e vai querer supervalorizar muito mais os desafios da sua conquista do que, de fato, a conquista. É ou não é? Você quer abrir um negócio, vai aparecer alguém para dizer, ih, rapaz, será? Olha, eu não sei não. Claro que quando é um amigo que vai lhe dar conselho, você tem que peneirar, filtrar o que você está ouvindo. Porque muitas vezes são profetas do caos, que vêm para quê? Para roubar a sua fé, para te desanimar. Mas, quando são conselhos sábios, você precisa, claro, ouvir, estar atento, para que você possa até conquistar com mais facilidade. Mas, enfim, a grande questão é que muitas vezes a gente acaba supervalorizando muito mais os desafios que se põem diante de nós do que, de fato, o nosso objetivo. Esses desafios eles vão vir para te fazer fugir da rota, para te fazer perder o foco, tirar a tua visão da promessa, do propósito de Deus, da bênção do Senhor.
Olha, nenhum processo que você passe na sua vida vai ser maior do que a promessa de Deus. Você tem que ter essa certeza no seu coração. Aquele que te prometeu, Ele é fiel. Eu falei hoje pela tarde, o Senhor, Ele nos prometeu, Ele nos disse, Ele vamos assim dizer, nos alertou de que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas Ele também disse, tem o quê? Por quê? Ele venceu o mundo, isso nos traz segurança. E mais, Jesus também disse que estaria conosco todos os dias. Ele não é igual aquele seu amigo abençoado que quando vê você no apuros, ele corre e te deixa atrás, esperando lá o bandido vir te pegar, não. Ele está com você todo dia. Alguém tem uma amiga assim aqui? Todo mundo já teve alguém que um dia deixou, sei lá, esperando na fria e fugiu. Jesus não. Jesus está com você, Ele prometeu, Ele está com você todos os dias da sua vida. O dia amanheceu, aquele sol lindo, eita Jesus, glória a Deus, o Senhor está comigo, amém. Amanheceu, chuva, relampejou, trovejou, Jesus se escondeu, foi? Está com você também, está com você. Agora, o que é que você precisa fazer para que de fato isso se torne uma realidade palpável na sua vida? Crer. E ter atitudes de fato que revelem a sua fé, que revele, que você até reconhece a sua fragilidade, as suas limitações, mas que nenhuma delas é maior do que o seu Deus. Como diz o bispo, esse é o X da questão. Esse é o X da questão. É o que vai definir a tua conquista, o que vai de fato te levar a conquistar, é exatamente essa equação. Para vencer os desafios, você precisa somar a sua fé com a visão que Deus tem dado para você. E aqueles homens, eles, infelizmente, tiveram algumas situações que são reveladas através dos textos que nós lemos na palavra de Deus, que mostram isso. Eles acabaram maximizando tantos desafios que eles encontraram para aquela conquista, para possuir a terra que o Senhor havia prometido, que eles perderam totalmente o foco de Deus. Eles consideraram aqueles homens, inclusive, mais fortes e poderosos do que o Deus que estava com eles. E aí eu tenho aqui algumas perguntinhas para nos fazer pensar, refletir e analisar a nossa própria vida. A primeira delas é: como é que eu reajo diante dos desafios que vêm sobre a minha vida? Qual a minha atitude diante dos desafios? Você já me disse que desafio e luta todo mundo vai ter e sempre tem. Jesus também já nos disse isso, não é verdade? Agora, como é que nós vamos reagir? Qual é a nossa atitude diante desses desafios? Uma coisa que nós não podemos esquecer é que Deus, Ele é maior do que todos os desafios e do que todos os gigantes que se levantam sobre a nossa vida. Uma vez eu li uma frase aí na internet que dizia assim, que Deus, Ele dá os maiores desafios para os seus melhores soldados. Aí embaixo tinha a resposta assim, eu estou achando que Deus me confundiu, foi com Rambo. Imagina o nível, né? Imagina o nível das lutas, das batalhas e das guerras. Meu irmão, se Deus te confundiu ou não, faz o seguinte, pega a tua fitinha vermelha, amarra na cabeça e vai. Porque maior é o que está com você do que o que está no mundo. Amém? Eu lembrei agora, Rambo usava fitinha vermelha mesmo, não era? Botava a faca assim lá, eu lembro, uma vaga lembrança. Meu irmão, sei não, se Deus te confundiu ou não, se você está achando, uma coisa é certa, não maximize os desafios, as lutas, as batalhas que você vai travar. Não maximize nenhuma delas, porque nenhuma delas é maior do que o seu Deus. Nenhuma delas. Essa é a certeza que você precisa ter diante dos desafios que vão vir. Não permitir que a incredulidade roube a tua capacidade de enxergar o propósito de Deus para a tua vida. Não permita. Sabe qual foi um dos grandes problemas que aqueles 10 espias, eles enfrentaram? Era exatamente terem uma autoimagem deturpada. Muitas vezes nós temos uma autoimagem de nós mesmos. Autoimagem já está dizendo, né? É de você mesmo. Que eu ia ser bem redundante agora, né? Assassinando a gramática. Enfim.
Não permita que o diabo coloque mentiras ou faça você lembrar, sabe aquelas palavras que você ouviu um dia, você não vai ser nada, você não é ninguém. Porque na sua família é assim, ninguém fez uma faculdade, agora você quer ser melhor do que os outros. Você vai dizer, não quero ser não, eu sou porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E que isso não sirva de soberba para você, não seja como soberba, não. Mas como certeza de que você sabe quem você é, da sua identidade em Cristo, de que você não tem uma autoimagem deturpada. Eu sei das minhas limitações, como seres humanos, todos nós somos falhos, limitados. É ou não é verdade? Claro que sim, ninguém aqui é Deus, né? Ninguém aqui é perfeito. Mas nós temos um Deus que é perfeito, nós temos um Deus que é conosco e que é em nós a esperança da glória. Olha aí que maravilha, quer coisa melhor do que essa? Você é um com o Pai, amém? Então você tem que ter essa certeza, isso diz respeito à identidade. Ei, aqueles homens, eles eram príncipes, eles eram os melhores. Todo mundo enxergava isso, menos eles. Você já notou que sempre tem gente que chega para você diz assim, rapaz, você é demais. Aí a pessoa diz, eu? Sou nada, não. Ou então quando a gente diz assim, não, é Jesus. Claro que é Jesus, claro. É claro que é Jesus. De nós mesmos, nós não temos nada. Mas por que é que tem gente que muitas vezes tem tanto problema em receber elogios? Porque tem uma autoimagem deturpada. É mais fácil para ele ver as qualidades, enxergar as qualidades de todo mundo, mas ele não consegue enxergar as qualidades, as habilidades que Deus colocou nele. E o pior, tudo isso tem que ser usado e tem que manifestar mesmo é a glória de Deus. Se for para você ser soberbo, pode esquecer, porque Deus vai te abater, porque Ele diz que Ele abate o soberbo. Mas aos humildes Ele exalta. Então, se você sabe muito bem quem você é e que tudo isso é por causa de Deus, não tem problema nenhum de você reconhecer isso. Você precisa entender que o que você não pode é permitir que uma autoimagem deturpada de você te bloqueie de viver todas as promessas que Deus tem para você. Ei, aqueles 10 espias não viveram a promessa, que é tristeza maior do que essa. Por causa disso, por causa de uma autoimagem deturpada. Por causa de uma autoimagem deturpada. Mas eu creio que hoje Deus está trocando as tuas lentes, a lente da incredulidade pela lente da fé, ampliando a tua visão, te mostrando, colocando você diante de um espelho e te mostrando de fato quem você é. Você é filho de Deus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, você é mais do que vencedor. Ei, quando o diabo vier querer deturpar a tua imagem para você mesmo, diga para ele, arreda-te de mim, Satanás, eu sei quem eu sou filho do Deus Altíssimo e eu vou viver todas as promessas que Ele fez para mim. Eu não sei quantos já viram aqui uma imagem que tem, de vez em quando aparece aí pela internet, de um gatinho na frente do espelho. E aquele gatinho está lá, todo posudo na frente do espelho, só que a imagem que reflete do espelho não é de um gatinho, mas é de um leão. Ei, se olhe no espelho e veja ali, refletindo a imagem do Deus Todo-Poderoso. Veja refletindo ali essa imagem, porque é isso que você é. A imagem e a semelhança do Pai. Não permita que as mentiras do diabo, que os sofismas que foram lançados sobre a sua vida ao longo da sua história, no seu passado, na sua infância, ditem o seu presente e muito menos tentem anular o seu futuro. Não. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que você pode. Em segundo lugar, como eles viram os desafios. Como eles viram os desafios para conquistar aquela terra. Para comigo e pense, eles eram príncipes, mas se sentiam diminuídos diante dos gigantes. Eles eram nobres, mas se sentiam desprezíveis. Eles eram valorosos, mas se sentiam como pequenos gafanhotos. Tudo isso por causa da autoimagem deturpada. Você já notou que muitas vezes é assim que a gente está agindo, ou melhor, reagindo? Assim é que está sendo a nossa atitude diante dos desafios?
Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. As suas conquistas, as suas vitórias não estão relacionadas à sua força. Só para corroborar o que eu falei aqui no primeiro ponto. Não é por causa das suas habilidades, não é por causa das suas estratégias, mas é por causa do Deus da sua vida. É por causa dele, da força que você tem nele. É por causa disso. Aqueles homens, eles não conseguiam se enxergar como de fato, até mesmo as outras pessoas os enxergavam e conseguiam ver como eles eram melhor do que até eles mesmos. A incredulidade nos faz enxergar príncipes como gafanhotos. Você já parou para pensar? Eles disseram isso, da boca deles. Nós somos como gafanhotos. Pequenininho, pobrezinho, coitadinho, nhenhenhinho. Ninguém aqui é assim, amém? E se era, a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai começar a mudar a sua boca, o seu vocabulário. Porque a fé é assim, você crê com o coração e confessa e fala com a boca. Entendeu? Então eles chegam lá e eles estão lá. Eles mesmos se viam como gafanhotos. Por quê? Por causa da incredulidade. Eles eram valentes, eles foram escolhidos, segundo a ordem que o Senhor deu a Moisés, escolha os melhores. Eles eram os melhores. Mas a incredulidade não permitia que eles enxergassem a realidade. Ei, a incredulidade, ela ofusca a tua visão. Lembre, fé e visão é a equação da conquista. Fé e visão é a equação da conquista. A incredulidade roubou deles a capacidade de enxergarem além. Mas eu quero dizer que nessa noite, eu quero declarar sobre a sua vida, que nessa noite, o Senhor ele vai trocar as lentes da incredulidade pela lente da fé na tua vida, em nome de Jesus. As suas conquistas e as suas vitórias não estão relacionadas à sua força, mas à força de Deus em você e através de você. Através de você. Em terceiro lugar, porque muitas vezes, assim como aqueles homens, assim como aqueles 10 espias, nós temos uma atitude semelhante a deles e enxergamos problemas ao invés de oportunidades. O bispo contou aqui, já ministrando a palavra aqui, uma ilustração, e eu vou relembrar para você, que diz o seguinte, conta-se uma história de que uma empresa de calçados, ela decide iniciar uma fábrica numa determinada localidade. E aí, então, ela contrata uma pessoa para ir até aquele lugar, fazer uma análise, um estudo da região, não é, ver as oportunidades para que aquela empresa fosse instalada naquela região. Aí, então, aquela pessoa é contratada e vai com essa finalidade. Chega lá, a primeira coisa que ele vê é que nenhuma pessoa, nenhum morador daquela região usa calçados. Prontamente ele volta para o seu hotel, abre o seu notebook e redige um e-mail para o seu superior, dizendo assim: estou retornando porque não vejo nenhuma oportunidade de nós iniciarmos uma empresa, uma fábrica de calçados nesta localidade. Nenhum dos seus moradores utiliza calçados. Até mais. Desliga e vai embora. Aquele gerente de área fica insatisfeito com aquela situação. E ele diz assim, não, vou mandar mais uma pessoa lá. Não é possível que não tem nada que possa... Manda mais uma pessoa lá. A pessoa vai enviada para lá. Chega lá, a primeira coisa que aquela pessoa observa é o quê? Ninguém usa sapato. Da mesma forma, aquele homem volta para o seu quarto do hotel, abre o seu notebook e redige um e-mail para o seu superior, dizendo... Vejo neste lugar uma excelente oportunidade para nós iniciarmos uma fábrica de calçados. Ninguém aqui usa calçados. Vamos ser pioneiros. Você conseguiu notar que uma visão diferenciada, aliada, associada à fé, gerou uma conquista até prévia para aquele homem? Você já parou para pensar que muitas vezes os desafios que nós enxergamos ou que nós enfrentamos, eles não vêm para nos matar, mas eles vêm para revelar, para manifestar a glória de Deus através das nossas vidas?
Você já parou para pensar que Davi não seria o Davi que nós conhecemos hoje se ele não estivesse enfrentado o gigante? Às vezes você está fugindo dos gigantes que se levantam contra a sua vida. Fuja não. Vá no nome de Jesus. Vá no nome do Deus Todo-Poderoso, assim como fez Davi. Davi foi afrontado por Golias e disse: quem é esse menino, esse incircunciso? Davi tinha a certeza de quem ele era em Deus. Que ele era poderoso em Deus. Ele tinha uma autoimagem muito assertiva sobre quem ele era e sobre essa identidade. O que é que ele faz? Ele foge do gigante? Ele tinha preparo? Ele tinha alguma condição humana de vencer aquele gigante? Talvez você olhe para as suas dificuldades hoje e não enxergue possibilidade de vitória. Humanamente falando, claro. Mas eu quero te encorajar a olhar para os desafios que vêm sobre a sua vida, a olhar para os gigantes como uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: como foi que isso aconteceu? Como é que em meio a uma crise dessa, fulano está prosperando? E você vai dizer: ó quem é? Ó quem é? Vai dar glórias a... E Davi disse diante de Golias: tu vens a mim com lança, com isso, com aquilo. Eu vou a ti no nome do Senhor Jesus. Eu não tenho armadura, não cabia nem armadura nele, meu irmão. Não cabia. Qual foi a arma poderosa que ele usou? Você acha que foi mesmo um badoque? Alex usava badoque quando era pequeno. Você acha que foi mesmo a funda e as pedrinhas que derrubaram aquele gigante? Não foi não, porque não são estratégias humanas, não são estratégias humanas, não. Foi o nome do Senhor, foi o nome do Senhor. Ei, quando for para uma batalha, quando for enfrentar o gigante, quando for bater de frente com os desafios que vierem sobre a sua vida, use a fé, use o nome de Jesus. Ele é o Todo-Poderoso e Ele pode te fazer vencer esse gigante, sim. Enxergue os desafios como oportunidades para que o nome de Jesus seja exaltado através da sua vida. A glória de Davi foi Golias. Ei, Jesus, antes de receber uma coroa de glória, ele recebeu uma coroa de espinhos. Ele foi à cruz. Ele foi à cruz. Antes de ser glorificado. Ei, calma, você está reclamando antes do tempo, você está querendo pendurar as chuteiras antes do tempo. Não desiste não, não para agora não. Continua lutando, perseverando, crendo e agindo conforme a sua fé. Você vai viver o milagre de Deus, você vai conquistar, você vai vencer. Ei, em Cristo você é mais do que vencedor. Todo problema é uma grande oportunidade para quem tem fé. Todo problema é uma grande oportunidade para quem tem fé. A fé nos faz olhar para os problemas e declarar: chegou a minha hora. Chegou o meu momento de vencer. Agora é a minha oportunidade de vencer. A morte de Lázaro foi vista por Jesus como uma oportunidade de glorificar o Pai. Para muitos, Jesus estava chegando atrasado. O que é que Marta e Maria chegaram para Jesus correr? Senhor! Mulher é meio assim, né? Meio ansiosa, meio espavanada. A gente sabe, claro, que era o irmão delas. Elas estavam sofrendo com aquilo. Mas olha, aquele problema, aquela situação, aquela morte ali, fez com que elas não lembrassem do poder de Deus. O que era ressuscitar um morto para Deus? Para Jesus. O que era ressuscitar um morto para Jesus? Será que há algo demasiadamente impossível para Deus? Sabe, Jesus podia ter chegado antes, podia. Às vezes você está orando, né? No Salmo 70, apressa-te, Senhor. Deus tem o tempo certo, a hora certa. Ele não chega atrasado. O nosso relógio, e esse aqui então é que corre desesperadamente. Nosso relógio é diferente do relógio de Deus. A gente precisa entender que o tempo, ele não é um vilão, mas ele é o nosso aliado. No tempo, Deus nos molda, Deus trabalha na nossa fé também, nos permite justamente ter a oportunidade de viver uma noite como essa, para você ouvir uma palavra como essa e ter a sua fé ampliada. Dizer assim: ei, se não chegou até agora, se não aconteceu até agora, não se desespere não, o jogo só acaba quando termina.
Ainda dá tempo de você virar esse jogo. O Senhor é contigo. Ele faz de você um vencedor. Descanse no Senhor, acalme o seu coração, Senhor. Mude a sua mentalidade. Transformação de fé, ampliação na sua fé, só vai vir quando vier a transformação aqui, ó, na sua mente. Bate assim na sua mente e diz: Senhor, transforma a minha mente. Transforma a minha mente, é metanoia, transformação. Romanos 12, 2, a palavra de Deus vai dizer: ei, renova a sua mente. O que é que precisa ser arrancado? Quais as mentiras que ficaram presas aí na sua mente? Você não pode, você não vai, você não consegue, você é pequeno, você... O que é que tem aí na sua mente que precisa ser arrancado? Só você e Deus sabem. E hoje à noite você pode fazer essa faxina, sabe? Essa metanoia mesmo. Começar bem o mês da fé. É ano novo, é mente nova, é renovação, é transformação. O que é que precisa ser arrancado da sua mente? Noé precisou ter uma atitude que revelava a sua fé em Deus. Deus mandou ele construir um grande barco no momento em que nem chover chovia. O que é que ele fez? Obedeceu. Agiu pela fé. Ah, Deus disse, então está dito. Porque a palavra de Deus, ela vale. A nossa é que muitas vezes não vale de nada, né? Mas a de Deus vale e muito. Deus disse, Noé disse, Deus disse, mas chover, um barco para quê? No meio da seca. Mas Deus disse, então pronto. Aí depois ficou feio para quem? Para quem duvidou de Noé, foi ou não foi? Vão olhar para você e vão dizer: isso é bobo. Desiste. Desiste. Rapaz, tu não está vendo teu marido como está, não? Tu não está vendo seus filhos como estão, não? Você vai dizer assim: olha, vê mesmo. Eu estou até vendo, mas eu estou só enxergando, porque eu estou vendo é além, eu estou vendo é o futuro, eu estou vendo é a promessa de Deus, eu estou vendo é lá na frente, Deus transformando, eu estou vendo é a minha família toda sendo batizada. Hoje pela manhã a gente teve um testemunho aqui de uma mãe, postei lá no meu Instagram, uns videozinhos que eu fiz no Story, e Deus falou tanto aquilo comigo que eu postei lá. E ela dizendo: olha, não desista não de orar. Enquanto vai ter gente dizendo para você: desista, abra a mão, que nada, não vai dar, não vai dar, não dá. Sabe, aqueles homens voltaram lá dizendo: ah, não. O que é que Caleb falou? Ei, para. Tá tudo errado, vocês estão aí, ó. Vocês perderam a oportunidade de ficar calado. Só faltou ele dizer isso. Perderam a oportunidade de ficar calado, viu? Porque a gente vai conquistar. Porque se Deus disse, vai acontecer. Assim foi também com Abraão. Tá lá, Hebreus 11, você vai ver os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Gente, ali é para você ler, e não é para você ler e ficar com inveja. Poxa, foi assim com Noé, com Abraão, mas e eu? Acalme seu coração. Assim como aconteceu com eles, pode acontecer com você sim. Abraão passou, deixou aí o exemplo para mim e para você. Caleb, Noé, tantos outros, Jó, Daniel, o próprio Jesus. O próprio Jesus, eu falei aqui, antes da coroa de glória, ele enfrentou a coroa de espinhos. Nós vamos daqui a pouquinho relembrar a morte de Jesus, a sua ressurreição. Até que ele venha, a gente vai estar aqui lembrando. Por que isso e para que isso? Para mostrar para mim e para você que só acaba quando termina. Se não chegou ainda a hora, é porque não é a hora. Mas uma hora, a hora chega. Olha só que filosofia. Mas é desse jeito. Se não aconteceu ainda, é porque não era o momento certo. A palavra de Deus diz, o Senhor diz assim para mim e para você: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ei, Deus, Ele já está lá no futuro. Ele já está lá. Está preparando o caminho para você chegar lá também, amém?